O quanto de lógica a gente precisa saber para se dar bem em matemática, para ser um bom matemático? Bem, as opiniões variam, e eu vou mostrar aqui no vídeo a opinião do Elon e a opinião dessa professora. E a gente vê que são pessoas que trabalham em diferentes áreas da matemática, elas têm percepções diferentes da importância da lógica, certo? E eu vou trazer esse tema porque eu notei que vários adquiriram o livro, que é esse livro aqui, né, Lógica Matemática do Fajardo. Né? E eu também já recomendei esses livros que ensinam técnicas de demonstrações que apelam para a lógica. E alguns pensaram que, eu preciso desse aqui para eu começar a ficar bom em matemática. O mais recente comentário, por exemplo, é dessa pessoa que disse que não tinha dificuldades em matemática, mas que ela comprou livros de lógica, como este daqui, né? Do famoso livro do Mortari, que inclusive aqui da USP, Universidade Federal de Santa Catarina, e também esse outro que eu mostro no vídeo, né? Que é esse vídeo aqui, O Poder da Lógica no Aprendizado Profundo. Né? Então ela está, pelo que eu entendi, ela está estudando lógica matemática. E lógica da matemática é toda uma área na matemática, que vai muito mais a fundo, né? Mais pesado. E eu preciso disso aqui para fazer matemática? Bem, vamos ver aqui a opinião do Elon. Vamos ver o que ele diz aqui, o quanto de lógica é preciso. Silogismo. Isso é uma regra lógica chamada silogismo. Aqui eu aproveito a oportunidade para dizer o seguinte, que durante algum tempo, principalmente na época do apogeu da matemática moderna, se divulgou a ideia, a noção de que para poder estudar matemática você tem que saber lógica. Então você tem que estudar lógica, matemática, etc. Eu achei interessante, você viu que ele falou do movimento da matemática moderna, que eu tanto falei aqui, né? Esses livros aqui, que nasceram do movimento da matemática moderna, esse aqui que eu sou apaixonado, né? Do Oswaldo Sangiorgi, que sim, dão ênfase para a importância da lógica, né? Para a atividade matemática, mas veja o que diz o Elon. Depois de aprender a matemática. Isso é falso. Aqui nessa instituição que vocês estão frequentando agora, existem 30 e tantos matemáticos de excelente nível. Eu diria que talvez um ou dois deles saibam alguma coisa de lógica matemática. Os outros não sabem nada de lógica matemática. Os outros não sabem nada de lógica matemática, só um ou dois. Alguns podem franzir a testa. Como assim? Matemáticas, né, de alto nível que ele fala, porque aqui a instituição de ensino que ele está se referindo é o INPA, né, a maior instituição no que tange a matemática aqui na América Latina, certo? Na América do Sul. Então, esses caras lá do INPA não manjam de lógica matemática? Como assim? Porque matemática é lógica pura, alguns vão pensar. E como eu falei, lógica matemática é uma área da matemática. Virou uma área e que é todo o universo. Você pode viver aqui dentro e trabalhar só com lógica matemática, entendeu? Então, esse livro é uma introdução à lógica matemática e dependendo da área, pode ser que seja interessante, né? Por exemplo, fundamentos da matemática. E aí, eu vou apresentar agora a opinião da professora, doutora Ítala, muito premiada, mundo afora, faz parte de instituições científicas de prestígio, tanto no Brasil como no exterior. E ela é lá da Unicamp, né? Acho que ela faz parte lá do Centro de Lógica. E pessoa muito competente, né? Veja, ela vai responder aqui a pergunta do Odilon, um grande personagem lá do IME USP. Um abraço aí, Odilon, se por acaso, porventura, ele assiste esse vídeo. Então, o Odilon ele faz uma pergunta para ela sobre qual que é a importância de se saber lógica matemática. E veja o que ela responde. Odilon, que lógica é a ponte entre todas as áreas do conhecimento. Ela é a ponte entre a filosofia e a ciência. Ela é filosofia? É. Ela é matemática? É. Se os matemáticos querem considerar importante, ótimo. Se não quiserem, azar deles. Porque quando eles não entendem que lógica é importante, eles não entendem a epistemologia nem os fundamentos da área de trabalho dela. Então é muito importante saber o mínimo de lógica para ser um bom matemático. Quando eu digo um bom matemático, é aquele que, além de ter conhecimento da sua área de trabalho, ele sabe falar sobre aquela área. Ele sabe... Veja que tem até um pouco de emoção na voz dela, né? Ela fala, se não acharem que é importante, é eles que estão perdendo, os matemáticos. Por quê? Porque existe
um certo preconceito para quem trabalha muito com fundamentos da matemática, na área de matemática. E preconceito que vem de outros matemáticos, que não dão tanta importância, né, para lógica matemática. Tem esse livro que eu fiz o review, né, vou deixar a descrição aqui, vou deixar na descrição desse vídeo, onde fala, por exemplo, do Russell, que ele ficou revoltado, que quando ele começou a fazer matemática na universidade, ele viu que alguns professores não davam muito bola para o rigor, né, axiomático, as bases lógicas da matemática. Inclusive, o Russell foi um dos fundadores, né, dessa área, né, de fundamentos da matemática, com seu projeto logicista, junto com Whitehead, enfim. E ele fala que não vai ficar dentro do prédio da matemática. Então, esses caras estão trabalhando cuidando do alicerce, né, da matemática. E esses caras vão muito a fundo em lógica, desenvolveram até outras lógicas que dão bases diferentes para a matemática. Então, para essas pessoas, até como a doutora Ítala, é super importante ir a fundo em lógica matemática. Mas, segundo ela, até um bom matemático que não vai atuar na área de fundamentos da matemática teria que se aprofundar mais, né, ter um certo repertório cultural de lógica matemática, para conseguir ter aquela visão de fora, né, do prédio, né? Como o Russell diz, eu não estou dentro do prédio, então não vai cair sobre mim. Mas pode ser que quem está trabalhando já dentro do prédio, né, como Elon e outros matemáticos do INPA, o prédio já está muito bem, o edifício está muito bem solidificado, certo? Eu não preciso ir muito a fundo nisso aqui, né? Então talvez a área desses matemáticos não são tão vulneráveis, sensíveis, né, aos fundamentos. Agora, pode ser que, mesmo que você não trabalhe na área de lógica matemática, pode ser que a sua área seja sensível aos fundamentos da matemática, e aí é interessante sim você ter um certo repertório. Eu acho que bem, essa aí é um pouco da visão que eu tive, né? Vendo essas diferentes opiniões, né? Uns dando muita importância, outros nem tanto, sobre o quanto de repertório de lógica matemática, né, fundamentos da matemática precisa ter. Para quem ficar interessado sobre essa área de fundamentos, sobre os diferentes tipos de lógica, eu vou deixar na descrição esse vídeo aqui do Newton da Costa, onde ele vai falar sobre isso. E o que eu achei interessante, o Walter Canielli, tem uma frase aqui do Canielli, que é um cara que também trabalha em lógica matemática, fundamentos da matemática, que ele fala dessa confusão, que as pessoas pensam que lógica é só uma coisinha pequena, né? Veja só. No Brasil, na época, a lógica era a teoria do silogismo de Aristóteles, que era ensinada nas escolas religiosas, no seminário de lógica, no seminário de Papa. Tanto que alguns advogados, até hoje, absurdamente, acham que lógica é silogismo. Advogados, pelo amor de Deus. Advogados, por favor. Silogismo é uma pequena parte da lógica de primeira ordem, muito bonito. Então, a pequena parte, silogismo, inclusive, que é mencionado pelo Elon, né? E aqui, gente, eu também vou deixar na descrição, assistam esse vídeo para ver o que o Elon fala do quanto ele usa, né? O quanto que é necessário de lógica para se trabalhar com matemática avançada, tá? E você vai ver que não é muita coisa. E bem, enfim, lógica, como a gente deu para perceber aqui, como o Walter falou, é um universo, certo? É muito mais do que o silogismo aristotélico. E, segundo ele, quem não souber de lógica matemática pode ficar para trás. Veja só a previsão que ele faz. Sabe usar direito, mas cada vez mais ser usada a matemática mecanicamente formalizada. Daqui a 50 anos isso vai ser já está começando, mas vai ser um negócio fabuloso. Quem não souber isso não vai poder fazer matemática. Né? Quem não souber não vai poder fazer matemática. Então, a gente tem que entender que, mas e o que vai acontecer com isso? Vai entrar novas lógicas no meio? Certamente. Certamente. Fica aquele... Então, olha só. Vai entrar novas lógicas no meio? Certamente. Então, veja que alguns dão mais peso, né, para a importância de se entender lógica, essa área da matemática, né, fundamentos da matemática, porque hoje já estão se desenvolvendo tecnologia para fazer provas matemáticas, com IA, né, ciência da computação pegando pesado em assistente de demonstrações, e o Walter está falando de uma tal de mecanização da matemática. Então, para ele, vai chegar um ponto que a gente vai ter que cuidar mais das bases, dos fundamentos, e é importante a gente entender, ter um certo repertório de outras lógicas, certo? Está aqui algumas listas de outras lógicas,
inclusive a paraconsistente, que foi criada pelo saudoso, né, o grande Newton da Costa. Então assistam esse vídeo caso eu queira entender sobre outras lógicas, outras matemáticas, certo? É um vídeo muito divertido e o Newton da Costa, ele fala de uma maneira bem empolgada, com muita emoção. Então é um vídeo que vale a pena assistir para aumentar a cultura, né, matemática, né? Então tá aí, diferentes opiniões aí, como eu falei, né? O quanto de lógica precisa? Eu acho que vai depender da área. Como eu falei, se tiver muito suscetível, né, se for muito sensível a fundamentos da matemática, mesmo que você não atue em lógica matemática, talvez é interessante ter um repertório. Agora, sei lá, se você for trabalhar com análise, se for trabalhar com, eu não sei, enfim, coloquem aí nos comentários se você trabalha como pesquisador em matemática, o quanto que você usa de lógica, certo? Porque livros como esse aqui, ó, ele só vai te dar a dose certa de lógica para você fazer matemática tradicional. E quando eu digo matemática tradicional, não é que é matemática simples, gente. É matemática avançadíssima que se baseia de um repertório não muito grande de lógica, entendeu? Você vai aprender aqui algumas regras de dedução e é um repertório bem pequeno que, inclusive, é o repertório que vai ser mostrado aqui pelo Elon Lages Lima e, pelo visto, o pessoal que está aí fazendo pesquisa avançadíssima em matemática não precisa mais, além do que é demonstrado, por exemplo, num livro como este daqui, né, do Daniel Cordeiro. Agora, como eu falei, existem áreas da matemática que talvez isso aqui não seja mais o suficiente. Então, isso você só vai perceber quando você estiver na pós-graduação, né? Você vai perceber que na sua atividade você está precisando recorrer a fundamentos da matemática, então é necessário você estudar esta área da matemática, né? Lógica matemática. Certo? Coloquem aí nos comentários a opinião de vocês sobre isso, né? O quanto de lógica matemática a gente precisa saber. Quero agradecer aqui aos membros do canal pelo apoio de sempre. E temos 3 novos membros. Então, um agradecimento especial pro Brian Barbosa, o DVJJ e o Thiago Carvalho. Sejam muito bem-vindos. É isso aí, pessoal. Forte abraço.